Então, pessoal, bom dia. Eu vou iniciar, então, aqui a nossa revisional, né, como está chamado de revisional da área de macro e monetária, e eu vou tomar como base nossa última prova do ENAD, que foi a de 2022, né? Então, a ideia não é fazer uma revisão conteúdo por conteúdo, né, de macroeconomia, porque isso seria inviável, né, do tempo que a gente tem. Realmente, a ideia aqui é conhecer a prova, né, conhecer o estilo de questões, né, e ver como é que a gente, em cima dessas questões, a gente pode fazer algumas revisões da nossa área aqui, no meu caso, a área de macro monetária, né, sobretudo macro 1 e 2, né, que são as macroeconomias de curto prazo, e as macroeconomia 3 eu não vou tocar, né, que é macroeconomia de crescimento, né, mas em geral também elas caem muito pouco, essas teorias do crescimento, né, então, como vocês vão ver aqui, tem muita questão na área de macro monetária, mas macroeconomia de curto prazo mesmo. Beleza? Então, aqui é a cara da nossa prova, ela tem aquele padrão, né, conhecido, assim, tipo concurso, concurso, Enem, né? O padrão, inclusive, segue esse padrão de Enem, né, das perguntas. Então, aqui já fala como é que está distribuído, né? No caso de 2022, houve uma pequena atualização aí em 2025. Então, discursivas, aliás, formação geral, né? Depois componentes específicos, né, no caso discursiva objetiva, e por final tem a percepção da prova. Então, vocês fiquem atentos aí para cada modalidade que você vai responder, né? Formação geral, como o nome já diz, né, é a questão mais geral, a gente não vai se ater, é só visão de mundo, acompanhamento do que está acontecendo, né, nos telejornais, né, principalmente nas grandes mídias. Então, em 2022, obviamente, né, nós estávamos lá no ápice da pandemia, né, finalzinho ali e tal. Então, muitas questões relacionadas à pandemia. Então, a ideia é que vocês também estejam antenados, né, o que está acontecendo no dia a dia. Então, tem várias questões aí do ponto de vista internacional, né, e nacional, que tem rolado, sobretudo do ponto de vista ambiental, né, inclusive a COP e tudo mais, questões de tarifaço. Então, tem várias questões aí do mundo mais geral que pode cair, né, e aí é uma escolha do examinador, né? Então, aqui são questões sobre a Covid e tudo mais, e você faz um textinho curto, né, sobre aqueles textos e aquele contexto da Covid, né? Então, questões mais gerais aqui sobre patriarcado. Então, vou passar só esse, como eu sou o primeiro, então eu vou fazer esse esforço aqui de apresentar a prova, né, para vocês, né, nessa parte mais geral aqui, né? Sobre patriarcado, então são textos mais gerais, né? Sobre democracia, né? Então, um texto sobre democracia, e aí questões objetivas, dados sobre levantamento da transfobia, né, no mundo, né, então dados aqui no caso do Brasil especificamente, eu acho, então como é que, e aí você faz uma questão sobre transfobia e tal, e assim vai, né, questões mais gerais, violência, né, então do judiciário, marco temporal, né, das terras indígenas, também deve ser um tema interessante, aí provavelmente possa cair alguma coisa sobre marco temporal, né, e por aí vai, questões mais gerais, né. Observatório das políticas públicas, né, então observe que aí tem padrão mesmo, padrão Enem, né, então tem uma charge sobre lá na Síria, né, as guerras ainda estão rolando, de repente cai alguma coisa sobre a guerra da Rússia, com a Ucrânia, né, América Latina, feminicídio, né? Então, também, infelizmente, ainda que está à voga, talvez caia alguma coisa ainda nesse sentido. Uma charge do Cobra, né? Do Eduardo Cobra, falando Welcome to Brasil, né? E aí, o que você entende sobre essa grafite? Mais questões sobre Covid, né? Porque realmente o contexto estava muito propício para se discutir isso, né? E aí, fala sobre a taxa de desemprego no período, salários, e aí você faz uma discussão aí sobre aquele período. Então, a ideia é que realmente você esteja antenado do que está acontecendo no mundo e seja capaz de elaborar, né, um texto curto sobre o que se pede, né, seja na forma de charge, de pequenos textos, né, textos adaptados dos jornais e por aí vai, né. Então, a ideia realmente é que vocês tenham essa capacidade ao longo dos anos aí, né. E aí começa a nossa prova específica, né. Então, eu também vou passar rapidamente aqui, porque isso não é o tema da nossa revisional aqui, né?
Então, aqui sobre economia internacional, né? Inclusive, olha, a guerra da Ucrânia, ainda estava falando sobre a guerra da Ucrânia, fazendo uma dissertação, e aí começa as questões objetivas que eu vou ficar me ater mais, né? Então, ele começa sobre a economia brasileira, sobre o governo do PND, né? Plano real, sobre a economia brasileira, não vou me ater tanto a professora Vanessa tinha até falado, sobre, né, explicado um pouco mais sobre isso. Por exemplo, as questões de estatística, não é para você, não vai ser feito, exigido de vocês, né, que vocês desenvolvam na modelagem, né, e por aí vai. E assim, a interpretação do modelo, vai ter um momento para isso em outro momento. Outras questões sobre HPE, por assim dizer, né, sobre Marx, sobre história do pensamento econômico, né? E aí, a primeira questão que eu separei aqui foi a questão 13, né, que é a questão sobre o multiplicador da economia monetária, né? Então, ela faz parte de macro. Deixa eu abrir aqui uma outra questão aqui, que vai ajudar vocês a lembrar, talvez, essas questões de multiplicador, a tendência é que também caia um pouco mais, sobretudo em questão de economia monetária. E eu vou mostrar um slide que eu uso em sala de aula para vocês aqui, do multiplicador bancário, que vai ajudar, talvez, vocês a entender. Então, é uma das aulas, quem teve aula comigo no monetário, viu esse slide aqui, eu vou pegar somente esse aqui que está lá no livro do Cardim de Carvalho, né, que é a ideia do multiplicador. Então, o multiplicador, ele é visualmente representado por esse gráfico, né. Então, você tem o papel moeda do poder do público, né, que é a moeda manual, né, moedas e papel moeda, né, que é o papel moeda do poder do público, que tem a mesma quantidade, né, por isso que está dividido em 45 graus, que é a mesma quantidade que tem papel moeda do lado do meio de pagamento, é a mesma quantidade que tem na base monetária, né. E o que se tem da base monetária, papel moeda do poder do público, mais os encaixes junto aos bancos comerciais, né. É importante a gente reforçar que esses encaixes são dos bancos comerciais, porque são eles que conseguem multiplicar moeda, que seria a moeda escritural, né, que vai se transformar no que a gente vai chamar de depósitos à vista, né, ou a moeda escritural que está colocada aqui no Carvalho. Então, o que vai formar, né, junto com o papel moeda mais os depósitos à vista, o que a gente chama de meios de pagamento, né. Então, o sistema bancário é um sistema fracionado que multiplica moeda, né, dentro do sistema através desses depósitos, dos encaixes, né. O Banco Central define uma quantidade de encaixes, né, compulsoriamente que os bancos devem manter. Os próprios bancos fazem a gestão do seu balanço patrimonial, encaixando mais ou menos, depende da sua necessidade, e emprestam, né, para o público em geral. Por isso que nós temos muito mais depósitos à vista do que propriamente encaixe nos bancos, né? Então, e aí pode ter algumas questões. Recentemente tivemos novamente, né, na Argentina, corrida aos bancos, né? Então, isso é um problema muito grave, porque não existe depósito à vista para todo mundo que queira um dia resgatar, né? Então, as crises bancárias, geralmente elas surgem a partir dessa, dessa crise, né, de confiança em relação ao sistema monetário, financeiro, de garantir a quantidade de moeda em circulação, né, no caso aqui, nossos meios de pagamento. Tá? E aí aqui eu não vou desenvolver a equação, mas ele colocou só o multiplicador, né? Então, a equação alfa, né, é 1 sobre 1 menos D, que multiplica 1 menos Z. Isso aqui é a famosa multiplicador monetário, né? Então, representa o multiplicador do sistema monetário, em que alfa é MP, que é o meio de pagamento dividido por B, que é a base monetária. D é o depósito à vista dos bancos comerciais, dividido por MP. E o E é os encaixes totais, né, dividido pelos depósitos à vista dos bancos comerciais, né? Então, observe que ele já apresentou, né, não precisa nem desenvolver ou qualquer coisa nesse sentido. Está tudo já descrito aqui, sendo MP os meios de pagamento, B a base monetária, DV de BC, né, o depósito à vista nos bancos comerciais, né, e de ter os encaixes totais, né, que está colocando, é importante que a gente chama totais, porque inclui tanto o voluntário como os compulsórios, né, e ele está usando o nosso livro de referência, né, que a gente usa em economia monetária e é super utilizado em todo o país, né, economia monetária e financeira, do Cardim de Carvalho, né. Então,
Tudo certo? Então, considerando as relações entre as variáveis financeiras expressas nessa equação, avalie as afirmações a seguir. Então, é com base só no multiplicador. O Banco Central, ao alterar a taxa de juros das operações de redesconto, então, redesconto, né? Alguns conceitos eu vou explicando. Redesconto é aquela taxa que o Banco Central define para que seja emprestado aos bancos comerciais numa eventual situação de liquidez, né? Então, é chamado de operações de redesconto. Isso vai impactar diretamente a questão do encaixe do banco, né? Então, quanto que o banco vai encaixar mais ou menos, né? Dependendo dessa taxa de redesconto. Se for muito alta, os bancos vão ser mais restritivos a emprestar, né? Se for mais flexível, os bancos tendem a ser um pouco mais flexíveis também, né, por assim dizer, na sua política de empréstimo, né? Operações de descontos, empréstimo dos bancos aos bancos comerciais, né? Está interferindo diretamente a razão de D, né? D é MP sobre B. Então, que é D aqui, né? Então, e é diretamente, é inversamente relacionado. Então, a princípio, sim, né? Os bancos, o multiplicador monetário, ao ser ajustado por meio de, perdão, o multiplicador monetário, ao ser ajustado por meio do aumento das reservas dos bancos, certo? Constitui estratégia dos bancos centrais para enfrentar a crise de liquidez. Aqui já não está tão certo, né? O multiplicador monetário, ao ser ajustado por meio do aumento das reservas dos bancos, constitui uma estratégia do Banco Central. Lembrando que o Banco Central não influencia diretamente, né, nesse multiplicador, ele interfere, né, ele influencia. Inclusive, é um debate que se tem, né, dentro da academia sobre essa questão do. Deixa eu ver se eu puxo mais alguma coisa aqui. Sobre se os bancos centrais têm ou não controle direto nesse multiplicador, ou se os bancos comerciais conseguem, né, ter a capacidade de alterar, né, essa a gestão dos bancos comerciais, né? Então, essa aqui talvez, provavelmente não. Três, o aumento da aversão ao risco dos bancos comerciais, ao menos dos bancos comerciais, contrai os meios de pagamento. E aí sim, né? E aí, como eu estava falando, então os bancos comerciais, eles fazem gestão do seu portfólio. Então, ele contrai, aumenta ou diminui de acordo com o risco, e isso claramente vai alterar, cadê aqui? Vai alterar a quantidade de meios de pagamento. Então, aqui essa seta aqui, ela pode ser maior ou menor, de acordo com os bancos comerciais definindo, né, a aversão ao risco. Especialmente em momentos de crise financeira, como aconteceu lá no estouro da bolha lá do subprime. Então, isso aqui é um caso clássico, né, de gestão dos meios de pagamento que os bancos comerciais executam. Então, a 3, com certeza absoluta. Então, ou é B, C ou E, né? Enfim, isso aqui é outra estratégia que a gente pode usar da gente responder nossas questões. A razão C, né? Isso aqui é um Ezinho, na verdade. Encaixe total sobre depósito à vista. Representa o percentual fixado legalmente pelo depósito à vista, exatamente isso, que devem ser recolhidos pelo Banco Central, além de refletir a versão dos bancos comerciais a recorrente, aos bancos comerciais a recorrer ao auxílio do Banco Central, que é a empréstimo de redesconto. Então, a letra 4 também está certa, alternativa 4. Então, a letra 3 e 4, né? Então, alternativa 3 e alternativa 4 descreve bem, né, o que se está colocando em relação aos multiplicadores. Então, os multiplicadores, vale a pena que vocês reforcem aqui, né? Os multiplicadores vão definir a capacidade que os bancos comerciais têm de gerar dinheiro no sistema e do Banco Central de controlar, sobretudo, essa base monetária, ainda que de forma indireta, né? E aí isso tem a ver muito com a nossa discussão atual de política monetária, que o Banco Central ele não faz mais política monetária de agregados monetários. A nossa política monetária hoje de forma indireta, influenciando através, sobretudo, da taxa de juros, né?
que é a Selic e outros mecanismos aí que a gente vai ainda falar um pouco nesse revisional. Tranquilo? Então, é uma questão de multiplicador que vocês conseguindo, né, levar para a prova esse, esse, esse exemplo gráfico aqui vai ajudar bastante, né, a responder essas questões. Tranquilo? Então, acho que... Só, Diz aí. se eu puder só voltar na letra A rapidinho, por favor, para eu ler, porque eu... Letra A. Letra... Estamos na letra... Letra... Não, alternativa 1 e 2, né? Tá falando? Ou a Na alternativa... verdade, é a primeira afirmação lá. Certo. O Banco Central, ao alterar as taxas de juros das operações de redesconto e empréstimos dos bancos comerciais, está interferindo diretamente na razão D. A grande questão aqui, Orlando, é esse diretamente, tá? Entendi, Porque, ó, entendi. aqui, ó, depósito à vista sob meio de pagamento. O Banco Central não influencia diretamente nessa relação. Ele influencia indiretamente, tá? Então, quando ele aumenta as reservas compulsórias, ele tá investindo indiretamente. Mas, por exemplo, no momento de crise, como foi dado um dos exemplos aí, né? Os bancos comerciais simplesmente podem retrair a quantidade de depósitos à vista. Então, é como se esse multiplicador fosse reduzido. Ó, caneta, lápis, vamos ver se eu consigo fazer aqui. É como se agora o multiplicador bancário agora fosse só essa parte aqui, ó. Porque isso aqui agora é reduzido não pelo Banco Central, porque no momento de crise, na verdade, o que o Banco Central queria era justamente era emprestar mais recursos, né, para que não se aprofundasse. Essa diferença aqui seria decorrente da incerteza ou aversão ao risco que os bancos comerciais têm em momentos de incerteza. Tranquilo? Então, não é uma... Nesse caso, o grande erro aqui está interferindo diretamente. Né? Então, a gente fica ligado a esses conceitos, né? Muito incisivos, diretamente, indiretamente, tem total controle. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado na hora de responder e refletir. Será se é diretamente? Será se... Né? Sem ponderar essas questões aí sobre quando o elaborador da questão, né, pensou, né, a questão, porque no final das contas... E aí, estratégia, recomendação encontrou uma questão que com certeza, se você tem certeza absoluta que está certa, como é a três é com certeza, né? Vamos, você lê, você lembra fortemente. Então, um não é, um não, letra A não é, letra B não é, então pode ser três questões. Então, pode ser 1, 3 e 4. 4 também eu li, parece estar bem, bem certo. Então, pode ser então, 3 e 4. Ó. Ainda teria a letra, aí ficaria na dúvida entre letra C e letra E. Aí é a 2. Então, a segunda afirmação, né? O multiplicador monetário, a ser ajustado por meio do aumento das reservas dos bancos, constitui estratégia dos bancos centrais de interferir em crise de liquidez. É isso, doutor? 3. O multiplicador monetário ser ajustado por meio do aumento das reservas dos bancos. Constitui a estratégia do Banco Central. Aí, justamente, a mesma coisa. Que é o inverso, nesse caso, né? De enfrentar a crise de liquidez. Quem ajusta os meios de pagamento novamente, são os bancos comerciais, eles que ajustam os meios de pagamento, não é o Banco Central, ele ajusta indiretamente. Então, nesse caso, ele estaria contraditório, né? Então, ele o elaborador aqui quis que a gente tivesse o entendimento de que o Banco Central tem interferência direta na liquidez do sistema, e o Banco Central não tem esse controle total, direto, né? Aos bancos centrais para enfrentar crises de liquidez. Né? O Banco Central Como é que o Banco Central enfrenta hoje crise de liquidez? Basicamente é alterando a taxa de juros. Esse é o principal instrumento que o Banco Central adota hoje para fazer interferência, né, na macroeconomia. Beleza? Equação boa, uma questão legal, né, nesse sentido, porque trabalha com essa questão monetária e alguns conceitos de liquidez do sistema financeiro. Pode cair também, claro, umas questões sobre economia monetária, mas lembre que o papel do Banco Central ele interfere indiretamente
através de um instrumento que ele utiliza, que é a taxa de juros. E ele está controlando, principalmente, não mais a base monetária, ele está controlando, ele está observando o nível geral de preço da economia. Então, o nível geral de preço da economia é o principal variável de interesse do Banco Central. E aí isso vem, digamos assim, o Banco Central interfere diretamente no meio de pagamento. Beleza? 14, não separei. Estatística, é só questões mais gerais. Novamente aqui, econometria, né? Então, para analisar os resultados. Deixa eu ver, alguém está querendo entrar aqui. Nada. Permitir aqui. Entrou mais um. Então, aqui é econometria, aí é 16. Eu recebi esse 16 também. Do Vasconcelos, macroeconomia da gestão empresarial. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, para que a gente. Então, a partir de 1999, a política monetária brasileira, a exemplo do que ocorreu em vários países emergentes e desenvolvidos, passou a ser realizada no contexto de regime de inflação, então RMI, né? Então a questão é sobre regime de inflação. A ideia por trás desse arcabouço é de que o Banco Central se compromete a alcançar determinada meta anual de inflação. Exatamente isso. É porque está pegando o livro, né? Tudo é conceitual aqui. Nesse sentido, essa passa a ser uma regra a ser seguida pela autoridade monetária, né? Então é regra, né? Nós seguimos regras. A política monetária hoje é baseada em regras, aumentando-se a credibilidade da política monetária. Então a gente entende que a credibilidade do Banco Central ela vem a partir da estabelecimento de regras, o que serve para reduzir ou ancorar as expectativas de inflação dos agentes privados. Então o Banco Central está buscando sempre ancorar, né, as expectativas de inflação dos agentes. Como é que ele faz isso? Com regras, né? Então ele cria essas regras para que aumente a credibilidade, com essa credibilidade as expectativas sejam ancoradas e acreditemos, né, de que o Banco Central vai adotar sua política de controle da inflação. O principal instrumento utilizado, lembra que eu falei, o principal instrumento utilizado é a taxa básica de juros, definida como a taxa de juros da Selic para títulos públicos federais, beleza? A meta de inflação determinada em 2 anos de antecedência pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então, atualmente, né, lá em 2002, o Conselho Monetário Nacional era formado de outra forma, porque tinha o Ministério da Economia, né, era um superministério, e hoje é formado pelo Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pela ministra, né, do Planejamento, né, que compõe aí o Conselho Monetário Nacional. É balizada, caso caia alguma questão nesse contexto, né, é balizada pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, é nosso índice de inflação oficial, que constitui o índice oficial, né, o IPCA. Existe uma margem de tolerância, obviamente, que permite uma variação anual do índice que esteja em 2% abaixo ou acima da meta estipulada. O que não é hoje também, tá? Esse texto não vale para os dias de hoje, tá? Então, a nossa banda hoje é de... Alguém lembra qual é a banda hoje que nós usamos? A banda que nós utilizamos hoje, a banda é de 1,5, tá? Então, a nossa banda hoje é de 1,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com a meta, né, uma meta de 3%. Então, a meta central, se acertar na mosca, né, o Banco Central é 3%, mas como dificilmente isso acontece, né, existe uma margem, então é 1,5 para cima, 1,5 para baixo, ou seja, 4,5 no máximo, que seria o teto, e no mínimo 1,5, que seria o piso, né? Então, e a inflação atual, nós estamos aí convergindo para essa banda, né? A gente está ainda na faixa dos 5%. Por isso, né, a nossa inflação, a nossa taxa de juros ainda se mantém elevada, já que é o único instrumento que o Banco Central utiliza, para convergir para dentro dessa banda aí de 4,5 para baixo, até 1,5. Beleza? Outra característica do regime de inflação é a transparência, né? Isso é fundamental também para que os agentes consigam ancorar suas expectativas, já que precisa ser divulgado, né, por regras, que regras são essas, né? No caso brasileiro, após a reunião do Comitê de Política Monetária, o Banco Central publica em seu portal a ata do Copom,
que apresenta todos os indicadores econômicos analisados por seus dirigentes. Então, tem vários conceitos aqui que foram apresentados, né? Transparência, ancoragem, um indicador, né? As regras, então tudo isso representa o arcabouço teórico, né, do que a gente vai chamar de regime de meta-inflação, né? Então, considerando barulhinho, considerando as informações apresentadas, ao que se refere ao regime de meta-inflação, avalie as informações a seguir. Então, o RMI foi implantado no Brasil em 1999, sim, né? O regime de meta-inflação no Brasil ele inicia em junho, para ser mais exato, de 1999, né? Lembrando que o Plano Real ele inicia em 1994, né? Então, de 1994 até 1999, não era adotado o regime de meta de inflação que nós conhecemos hoje, né? Então, o regime de meta de inflação ele vai ser adotado a partir de 99. Então, de 94 a 99 é adotado. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente adotava regime. A ideia era mais monetarista, por assim dizer. A gente usava o controle que o Banco Central adotava era de agregados monetários, né? Então, o Banco Central entendia naquele momento que o que valia a pena era controlar pela base monetária e também pela ancoragem cambial. Então, a gente tinha uma paridade da moeda entre 94 e 99, né? E depois deixa de existir de 99 em diante, né? Com autonomia operacional do Banco Central, né? Que foi transformada em independência, de fato, após a crise financeira de 2008. Vocês lembram que a independência agora foi criada recentemente? E foi agora no governo anterior, em 2021, se não estiver enganado, 21, 22. Então, o Banco Central ele vai ser independente formalmente, né, a partir agora de 2021, 22, tá? Tem que ler. Então, essa questão aqui não está, ela está parcialmente correta, né? Ela é de 99, mas essa parte da independência não é. Ela só tinha uma autonomia operacional. A discricionalidade constitui o princípio básico do funcionamento da política monetária do RMI. Aqui já está errado, né? Então, discricionalidade refere-se à capacidade que os dirigentes têm de definir de forma, né, autônoma qual vai ser a taxa de juros, né, que vai ser perseguida pelo Banco Central. Então, a discricionalidade não tem espaço hoje na política monetária brasileira. Nossa política monetária é baseada em regras. Regras, transparência, em busca de credibilidade. Então, essa letra 2 já com certeza está errado. Com certeza absoluta, né? Lembra que eu falei que eu vou trabalhando assim? 2 não está certo, 2 não está certo, né? 2 não está certo. Ou é a 3 que está certa, pelo visto, e a 1. Então, a 1 já disse que está certo, né? Vamos ver a 3. O regime de meta-inflação vem se mostrando no Brasil e em outros países em que foi implementado uma estratégia política de combate à inflação alternativa ao que se praticava no passado, como, por exemplo, o cumprimento de média de agregados monetários e ou ancoragem cambial. Exatamente, né? Esse que é a 3. Ah, sim, que está errado, exatamente, né? Então, é verdade, Orlando, eu falei que estava errado. Então, mas essa 3 está absolutamente certa. Perdão, a uma está errada porque a independência financeira foi em 2000, agora, recente, no final do governo Bolsonaro, 21, 22. Então, essa está errada com certeza absoluta, porque nossa política não é discricionária, nossa política é de regra, e a 3 está absolutamente correta, que ela define, inclusive, do ponto de vista histórico, a nossa adoção de política do regime de meta-inflação, beleza? O regime de meta-inflação vem se mostrando no Brasil e em outros países também, que foi implementado, uma estratégia de política de combate à inflação alternativa ao que se foi praticado no passado, no caso do Brasil, de 94 a 99, como, por exemplo, o cumprimento de metas de agregados monetários, que se adotava no Brasil, e de ancoragem cambial. Lembram lá da nossa paridade 1 para 1? Então, a 1 também está errada. Na verdade, com essas duas questões anuladas, já sobraria a terceira, né? Nesse caso aqui, e a terceira, lendo aqui, está correta com certeza absoluta. Então, a letra B de bolinha. Beleza? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tá certo, Orlando? Eu realmente
Professor, é porque, de forma sincera aqui, eu acredito que essa Sim, questão de autonomia e independência ainda não é um debate, eu tenho alguma lei que eu estou dando até uma pesquisada aqui, e para consultar essa informação, porque até então, por exemplo, como eu estou lhe falando, as informações que eu tinha é que autonomia uhum, e independência ainda era um debate no campo econômico. sim, E, inclusive, estou tentando buscar respaldo nessa questão. sim. Vamos lá. O, o Banco Central do Brasil, ele tem autonomia operacional. Isso ele tem mesmo. Agora, independência é onde está o debate ainda hoje. Onde está colocado o debate hoje é sobre essa questão da independência. Será se o que foi adotado agora no Brasil, em 2000, dá uma olhada aí quando é que foi iniciada a independência agora, essa mudança da indicação do presidente, do executivo para a autoridade monetária. Você pode dar uma bugada aí rapidinho. Quando foi iniciada? Uma lei complementar, se eu não me engano, deixa eu dar uma bugada aqui também. Mudança do Foi uma regime. 2021, professor. 21, Renato? Pronto, então em Isso. 2021 foi alterado a forma de indicação do presidente do executivo, e na época Bolsonaro indicou até então Campos Neto. E aí agora você tem um descasamento no tempo, de 2 anos. Então o presidente Bolsonaro indicou Campos Neto, ele não foi reeleito, mas o Campos Neto, obrigatoriamente, por força de lei, tinha que ficar 2 anos. Então, isso se configuraria independência? Para muitos teóricos vão dizer que isso não é independência, não, porque a independência seria total mesmo, né? Nem essa indicação do Banco Central, do Executivo haveria, seria quase um outro poder, digamos assim, né? Se a gente quiser entender dessa forma, nem em 2008 foi, e nem muito, muito menos foi transformada em independência lá em 2008, e também em 2021 também não foi, porque houve só uma mudança da forma de condução, de indicação do presidente. Está claro isso? Tranquilo. Tranquilo, Orlando? Então, essa tua dúvida é totalmente legítima. Esse debate aqui sobre independência não está, talvez possa cair, porque o Trump também andou interferindo lá no Fed, né, no Banco Central Americano, indicando novos diretores de forma, né, discricionária, né, e aí houve problemas lá com o judiciário e etc e tal. Então, a ideia também aqui, tanto lá como aqui, tem um debate ainda sobre independência. Independência formal, para ser mais exato, não existe, nem em 2008, nem em 2021. Né? O que mudou no caso brasileiro foi a forma de indicação do presidente, a partir do presidente do Banco Central, né? E aí tem uma galera que vai debater regime de meta-inflação a partir disso, que o executivo precisa, não precisa, na verdade, estar envolvido nessa indicação, porque o compromisso é do Banco Central de manter, e o executivo tem a tendência de ser influenciado pelo ciclo político, né? Então, ano que vem é ano eleitoral, então a tendência é que o executivo force a barra de tentar reduzir a taxa de juros, etc e tal, né? Mas o compromisso institucional do Banco Central é com o regime, com o IPCA, é o único compromisso institucional que o Banco Central tem, né, nessa ideia da perspectiva operacional. Né? Então, ele pode perseguir os instrumentos de taxa de juros para manter o IPCA dentro da banda lá que a gente está prevendo. Beleza? Muito bem, seguimos. Mas pode ir comentando, pessoal. O Orlando está colocando aí, é importante que vocês venham dando esse feedback. Como eu estou fazendo aqui questão a questão e não falando o receituário, acho que não. Metade do século XX, formação econômica do Brasil, né? Questões sobre formação econômica, a ordem do progresso, economia brasileira, um pouco lá de 56 a 61, teoria do crescimento, né? Quais são essas teorias do crescimento? Homer, Lucas, no curto prazo. Aqui é micro, agora que será o primeiro de micro aqui, né? Aí aqueles estudos clássicos de microeconomia clássica, interno bruto, vamos pegar outros mais. E que é só análise também, não tem nada de mais assim, só analisado pela contagem, não tem nada.
Economia monetária e financeira. Esse aqui. Bora ver aqui. 23. Eu nem separei, mas vamos separar esse aqui também. 23, 23 e 24. Isso. Novamente tirado lá do nosso livro, o famoso livro do Cardim de Carvalho, né? Que é, que é o nosso livro de referência de economia monetária, né? Então, bora lá. A partir da meados da década de 70, os mercados financeiros iniciaram um processo de transformação que, décadas depois, ainda prossegue. As ordens dessas modificações, as origens, perdão, dessas modificações remetem ao colapso do sistema monetário internacional criada na Conferência de Bretton Woods em 44. Essa conferência, os países mais importantes do mundo capitalista decidiram organizar as relações monetárias internacionais em torno de um sistema de taxa de câmbio fixa, ancoradas no dólar norte-americano, né? Que hoje está, inclusive, atualmente tem se debatido muito essa discussão, essa questão, né? Estarmos ancorados até hoje no dólar americano e alguns grupos de países, né? Sobretudo países emergentes, têm buscado outras alternativas, como, por exemplo, o yuan, a moeda chinesa, né? Então, de repente, um debate atual aí, cujo valor, por sua vez, era fixado em relação ao ouro, né? Esse sistema funcionou de forma bastante satisfatória durante mais de 20 anos, mas começou a dar sinais de esgotamento no final de 1960. Aqui está mais economia internacional do que, bora ver. Com relação às mudanças do sistema monetário internacional ocorridas após a Segunda Guerra Mundial, avalie as acessões a seguir em relação às propostas. Aqui, essas questões de Denard, eles fazem uma afirmação e explicam essa afirmação, né? E perguntam se essa sequência lógica está correta ou incorreta, ou as duas estão erradas, ou a afirmação está correta, mas a explicação está errada, entendeu? Então, é mais nesse sentido. Então, a seção 1 e 2 são posições verdadeiras, e a 2 justifica a justificativa correta de 1. Bora ver. A taxa de câmbio, antes fixa, passou a ser flutuante com o colapso do sistema de Bretton Woods. É exatamente o que acabou de ser dito, né? O que modificou a forma como os países desenvolvidos conduziam a sua política monetária. Beleza, é exatamente isso, né? Então, economia internacional aqui, estou me metendo aqui noutra área aqui, mas é economia monetária em alguma medida. Porque o sistema Bretton Woods era regido por padrão dólar-ouro. Apenas os Estados Unidos tinham total autonomia de política monetária, o que gerou pressão para que houvesse uma alteração do regime cambial. Não, não é só apenas os Estados Unidos tinham autonomia das políticas monetárias. Os países, tanto é que eles criavam, né? Nós criamos o Plano Real, criamos outras políticas, né? Só que o padrão internacional, né, de negociação é que era mantido pelo Bretton Woods, né? Mas os países tinham, sim, tem, na verdade, autonomia, né? A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são verdadeiras? Eu não entendo que não. As asserções 1 e 2 são proporções verdadeiras? Também não. As asserções 1 é uma proporção verdadeira e 2 é uma proporção falsa. Eu entendo assim. A asserção 1 é uma proporção falsa? Não, está erradíssimo. As asserções 1 e 2 são falsas. Não, então, nesse caso, no meu entendimento, a letra C, 1 verdadeira e 2 é falso. Deixa eu só pegar aqui o gabarito. Aqui eu não peguei. 23, é isso? 23. 23. Ó, 23 é letra C. Vai começar uma óbvio aqui do outro lado. Você está me ouvindo, pessoal? Tô ouvindo tranquilo. Mas eu acho beleza. que essa segunda também, professora, também não é falsa, porque a autonomia dos países era bem limitada, porque eles só podiam imprimir até a própria moeda baseada na quantidade de ouros que ele tivesse, não? Então, a 2, né, que tá falando? É a 2. Isso, é falso, a letra C, ó. A 1 tá correta, extremamente correta, e a 2 é uma proporção falsa. Então, só tá correto a primeira fala, a primeira afirmação. Sim. Entende, Renato? Então, letra C. Porque todos os outros, ó, as duas são corretas, uma tá correta ou tá errada, tá tudo errado. Então, a única letra C que fala que a 1 que tá certa e a 2 tá errada é a letra C. Beleza? Beleza. Vamos lá no 24.
24. Em um país com alta mobilidade de capitais e câmbio administrado pelo Banco Central em certo intervalo de variações, bandas cambiais, os agentes econômicos, quando pressentem a iminência de uma crise cambial, buscam converter seu capital em moeda estrangeira e ou manter sua riqueza fora do país. País pequeno. Diante de uma fuga de capitais, que é o caso, né, que o Brasil adota também, que é um país pequeno, o Banco Central tem alguns mecanismos de defesa para conter especulação cambial e evitar perda de reservas internacionais. Que não é um caso aqui no Brasil atualmente, na verdade, nós estamos vivendo uma situação inversa a isso. Né? A gente não está passando por um processo de especulação cambial disso aí. Na verdade, nosso câmbio está apreciando, né? Nosso câmbio hoje está 5 e pouco dólar, 5 e pouco $1, reais para comprar $1, né? Então, nesse caso, o Brasil está se fortalecendo porque nossa taxa de juros está nas alturas, né? Isso tem feito, e a taxa de câmbio dos Estados Unidos também tem através do governo Trump, tentado reduzir. Isso tem feito um influxo de capitais no Brasil e isso tem pressionado o câmbio. Isso é o contexto atual, né? Não é o caso que a questão está colocando aqui. Ó. Nossa questão é justamente o contrário. Em relação ao um ataque especulativo, né, cambial, o que pode fazer para evitar? Nesse contexto, a melhor aplicação dessas medidas em uma suposta crise cambial consiste em, ou seja, uma desvalorização do câmbio. Então, hoje está 5, 6, 7, sei lá, né? Então, o que o Banco Central pode fazer? Vender dólares para pronta entrega, sim, né? Então, se o câmbio está subindo, o Banco Central tem que entrar vendendo. E reduzir incentivos fiscais da indústria local. Num eventual ataque especulativo, política industrial não cabe muito aqui nessa discussão. Né? Então, a gente não vai fazer política fiscal para a indústria, porque é uma coisa mais adiante. Né? Então, política fiscal, política industrial não é uma política típica de combate a ataque especulativo. B. Reduzir taxas de juros internas e comprar dólares no mercado à vista. É o contrário, na verdade, né? Comprar com certeza não é, porque a gente precisa deixa eu pegar de novo aqui. Precisa reduzir um eventual ataque especulativo. Lápis. Então, comprar não é. Então, vender com certeza. Então, esse aqui não é. Comprar títulos indexados ao câmbio e aumentar gasto público. Aumentar gasto público também não é uma política muito adequada em um eventual ataque especulativo. Cai muito também na ideia de incentivos fiscais, né? Então, se você vai aumentar o gasto público, nesse conceito, nós trabalhamos hoje uma economia pequena e aberta, isso vai gerar mais incerteza para os agentes, né? Isso, na verdade, vai aprofundar o ataque especulativo. Então, vamos tentar cortar assim. Elevar a taxa de juros interna, isso pode ser uma boa. Elevar a taxa de juros e reduzir as barreiras à importação. Reduzir as barreiras à importação, que está um problema, que reduzir as barreiras à importação. Aqui na importação, nós estamos falando muito mais de balança comercial, né? A balança comercial, o déficit superávit, ela é muito mais, tem uma cauda muito mais pesada para ser alterada, né? Porque são influenciadas com vários meses adiante, então talvez não seja a mais adequada, né? Para um eventual ataque especulativo. Eu acho que nesse tópico aí, professor, ainda tem mais um detalhe. Se reduzir barreira à importação, como vai ter mais importação, aumenta a procura por dólar e tem um efeito contrário. Exato. Pronto, perfeito, Renato. Então, essa aqui também, né, já com o argumento do Renato, a gente pode até cancelar. Então, vender dólares no mercado futuro, né? E é diferente. Lembra que aqui está diferente pronta entrega e aqui está falando mercado futuro, né? Aí que nós estamos falando basicamente de mercado secundário, swap, que é basicamente o que o Banco Central faz, swap cambial, né? Porque isso garante nossas reservas, não mexe nas reservas, né? Internacionais. Também, novamente, dá uma garantia para o mercado internacional que o Brasil teria a capacidade lá futuramente de controlar. Então, vender dólares
de preferência no mercado futuro, e elevar a taxa de juros, né? Então, para conter, para melhorar a entrada de capitais no país, seja atraindo capital para reduzir essa pressão cambial, né? Então, essas duas aqui, digamos assim, são as duas políticas, dois instrumentos clássicos, né, de política monetária que é adotada para conter crises especulativas no câmbio, né? Porque nós trabalhamos com câmbio flutuante hoje, ainda que seja um câmbio sujo, né? Que o Banco Central pode entrar vendendo, já que é um maior agente, vendendo e comprando aí títulos, vendendo dólar no mercado, né? No caso, o Brasil está contexto atual, novamente, né? O Brasil não está vivendo isso, nós estamos uma situação muito confortável do ponto de vista cambial, beleza? Tranquilo, galera? Acho que é letra E. 25, CEPAL, não é nosso caso. 26. O famoso modelo ISLM-BP. Aliás, é modelo de economia fechada, né? BP se tivesse aqui a nossa economia aberta, né? Não é o nosso caso aqui. É uma economia fechada, né? E, em geral, com o governo aqui, né? Vai depender do anunciado que vai ser colocado aqui. Então, macroeconomia 1, bem básica aqui. Considere o gráfico a seguir, em que Y', Y estrela, melhor dizendo, é o produto de equilíbrio, né? E estrela, né? Izinho estrela, consiste a taxa de juros de equilíbrio, né? Então, esse mercado aqui está em equilíbrio no modelo ISLM-BP. Com base no gráfico apresentado, avalie as afirmações abaixo. Uma diminuição da carga tributária desloca a IS para a direita. Aí, novamente, aí não tem jeito. Tem que olhar para a IS. Redução da carga tributária é uma política de expansão fiscal, né? Então, a gente desloca a diminuição da carga tributária, desloca a IS para a direita. Tá certo? É isso? IS para a direita. IS linha. E nós estamos expandindo, fazendo uma política fiscal expansionista. E provocaria um aumento da taxa de juros, de equilíbrio e de renda. Claramente, é o caso mais clássico aí da nossa política monetária, política fiscal com redução, né, de carga tributária. 2. Uma compra de títulos por parte da autoridade monetária desloca a LM para cima, esquerda. Se você quer apagar, senão vai ficar uma bagunça isso aqui. Letra 2. Uma compra de títulos, comprando títulos, né? Então, o governo está comprando títulos por parte da autoridade monetária, desloca a LM para cima, né? Para cima e para a esquerda, está dizendo isso aqui. O que provocaria o aumento da taxa de juros de equilíbrio, uma redução da autonomia, uma redução da renda. Vender títulos públicos desloca a LM? Não, né? Porque, quando a gente está vendendo títulos, o que o governo, a autoridade monetária está fazendo? Está jogando moeda na economia, né? Está fazendo a esterilização. Então, ele compra títulos, é isso? Compra títulos. Você está comprando títulos, ele está pegando moeda que tem à sua disposição e está colocando dentro do mercado, né? Ampliando a base monetária, por assim dizer, né? Então, nesse caso, a LM não se desloca para a esquerda, ela se desloca para a direita, entendeu? Aí está errada essa assertiva. Tranquilo? E não tem jeito, tem que ter esse cuidadinho de 3. Um aumento do gasto autônomo deslocaria, né? Que são os gastos autônomos. G, né? G é um gasto autônomo. Investimento, né? É um gasto autônomo. Desloca a curva de equilíbrio de bens e serviços para cima, o que, consequentemente, aumenta a taxa de juros e a renda de equilíbrio. Outra política fiscal, né? Outra política fiscal expansionista, né? Só que, nesse caso, provocada pelos gastos autônomos, né? Então, tem o mesmo movimento que foi apresentado na 1. Que vai aumentar a taxa de juros e a renda de equilíbrio. Porque você pressionaria a quantidade de... Porque lembrem
Uma característica também do modelo ISLM, deixa eu abrir minha câmera aqui, porque a internet ficou ruim e ele desliga sozinho. Como os gastos autônomos vão aumentar e a quantidade de moeda não se alterou, né, a taxa de juros se eleva, porque vai ter uma maior concorrência de moeda. Lembrem, né, que a modelo SLM ele toma como consequência a ideia de uma economia de fundos emprestáveis, né? Existe uma quantidade de moeda que é definido exogenamente pelo Banco Central, né, e que está dado, né? E 4, uma política monetária restritiva provocaria, no equilíbrio SLM, um deslocamento da curva LM para baixo e direita. É justamente o contrário, né? Quando a gente joga LM para a direita, é política fiscal expansionista, política monetária expansionista. Se deslocar a LM para cima e para a esquerda, é política fiscal restritiva, contracionista, tá? Então, a 4 com certeza precisa continuar, porque está errada. Então, 1 e 3. 1 e 3. Beleza? Com certeza, isso aqui é uma questão de SLMBP e SLM vai cair. Então, é só para a gente estar ligado nos movimentos das curvas, né? LM, ela é definida pelo mercado monetário. Então, política monetária expansionistas, né? Como é o caso de compra de títulos, né? Taxa de juros, né? E qualquer coisa que não está falando sobre essas questões, né? Mas basicamente a LM não está falando de taxa de juros, está influenciando ela indiretamente, mas é compra de títulos públicos por parte do Banco Central, vai fazer a LM se movimentar para a direita ou para a esquerda, né? Se ela se movimenta para a direita e para baixo, né? Como é colocado, já que tem esse movimento crowding out, né? Que ela vai reduzir. Política monetária expansionista, para a esquerda e para cima, política monetária contracionista. A IS, da mesma forma. Para a direita, política fiscal expansionista, para a esquerda e para baixo, política fiscal contracionista. Então, política orçamentária de aumento do gasto público, né? Aumento da demanda agregada. Então, tudo que vai aumentar a demanda agregada, né, vai deslocar a IS para a direita e para cima. Então, portanto, vai aumentar a renda, porque aumenta a demanda agregada. Eu estou escrevendo com o mouse aqui, tá fogo. Aí, demanda agregada, né? Então, qualquer um dos parâmetros, C mais I mais G, lembra lá? Mais I mais G. Tudo isso que for aumentar, vai deslocar IS para a direita. Só que isso vai pressionar a quantidade de estoque de moeda, porque não houve alteração na política monetária. Então, a taxa de juros, para se equilibrar, ela vai se elevar. Então, isso aí, muito provavelmente vai cair alguma questão sobre modelo ISLM. Tranquilo? ISLM vale a pena ir uma revisãozinha aí, botar na internet, alguma coisa. 27. O chamado Consenso de Washington dominou como receituário a política econômica durante a década de 1990. Entre suas propostas, incluía-se a liberação comercial e financeira, né? Nesse mesmo período, observou-se uma predominância para um conjunto grande de países de medidas de maior flexibilidade do fluxo de capitais estrangeiros. Beleza. Considerando as implicações da adoção do aumento do grau de mobilidade de capitais em determinados países e o referencial teórico do modelo ISLM-BP, nesse caso aqui nós estamos falando de uma economia com mobilidade internacional de capitais, né, entrada e saída, isso vai influenciar a taxa de juros interna, para uma pequena economia aberta. Avalie as informações a seguir. Então, é ISLM-BP para uma economia aberta. O aumento do grau de mobilidade de capitais, preconizado pelo Conselho de Washington, sob o regime de taxa de câmbio flutuante, né? Tá tudo certo. Aumentou o poder da política fiscal de amortizar choques exógenos sobre a demanda agregada. Aí tem um problema. Deixa eu só consigo puxar aqui. Quando a gente fala do modelo ISLM-BP, modelo ISLM-BP, ele traz a ideia de um câmbio flutuante, como está colocado aqui, mas a política fiscal ela é pouco ou nenhuma, ou nada, né? Ou nada eficaz, né? Então, quando a gente está falando
da política monetária do modelo ISLBP, a política fiscal ela perde potência, né? Porque você vai, sobretudo para países pequenos, né? Como é o caso que está dando exemplo aqui. Então, há uma grande mobilidade de capitais internacionais de entrada e saída, né? E isso a política monetária é que vai ser utilizada principalmente, né? E não a política fiscal, né? Que é o que nós adotamos até hoje como receituário, né? Então, a política fiscal ela não é adotada como um estabilizador, né? Mas sim a política monetária. 2. A adoção da perfeita mobilidade de capitais resultará em uma política fiscal sem efeito, beleza? Sobre o produto de novo equilíbrio. E o regime cambial, se o regime cambial for de taxa de câmbio fixa. Só que o nosso regime é um regime, nós estamos falando aqui de um regime flutuante, né? O que Bretton, o consenso de Washington, na verdade, né? Vai definir, inclusive o texto já deixa isso claro na afirmação, né? É de que é um regime de câmbio flutuante. Medindo maior flexibilidade de capitais, de fluxo de capitais estrangeiros. Isso para manter não é possível a gente manter. O Brasil tentou, mas não deu certo. Mas o regime cambial ideal é que seja um regime flutuante. Vamos ver aqui o 3. A política monetária expansionista supõe-se que o regime taxa de câmbio flutuante e a adoção de perfeita modalidade de capitais é capaz de aumentar o produto e o novo equilíbrio. Essa com certeza 3 está certíssima. Então, 3, 3, 3, né? Então, essa aqui não é, essa aqui não é. Ou é só 3. 1 com certeza não é também. Aí ficaria nessa dúvida aqui, ó. Uma adoção da perfeita mobilidade de capitais resultará em uma política fiscal sem efeito sobre o produto de equilíbrio se o regime de câmbio for fixo. Não, nesse caso não. Se o regime for fixo, a política fiscal pode até ser capaz de interferir em alguma medida, pode ser até, em alguma medida eficaz, né? A única que ela vai ser totalmente ineficaz, nesse caso, sem efeito, é numa situação de regime de câmbio flutuante. Por isso que como nós adotamos uma política de câmbio flutuante, as políticas fiscais elas não são adotadas, e sim políticas monetárias, né? Através da mudança, né? Através do seu único instrumento, que no caso nós utilizamos, que é o aumento ou diminuição da taxa de juros. Então a gente está olhando esse diferencial de juros interno e externo, e o Brasil está definindo, né? Então, quando a gente olha na ata do Copom, a ata do Copom ele não está olhando só o mercado internacional, o mercado local, nacional. Ele está olhando como é que está se dando as repercussões no mercado internacional, sobretudo no caso dos Estados Unidos, né? Então, eu iria na letra 3 aí, beleza? Tranquilo? Seguimos aqui. Esse aqui, esse aqui acho que é teoria dos jogos, eu acho. Desenvolvimento, acho que não pulei nenhuma, não. Schumpeter, modelo Schumpeter. 3, novamente. Terceira questão. Essa aqui também essa aqui para ninguém errar, é tranquilão, é sobre a famosa lei de Sé. É bom observar que o produto acabado oferece sempre, a partir desse instante, um mercado para outros produtos, equivalente a todo o montante do seu valor. Com efeito, quando o último produtor acaba seu produto, seu maior desejo é vendê-lo, para que o valor desse produto não fique ocioso em suas mãos. Por outro lado, porém, ele tem igual pressa de desfazer-se de dinheiro que sua venda propicia, para que o valor do dinheiro não fique ocioso, né? Então tem a ideia dos fundos emprestáveis aí lá dos clássicos. Ora, não é possível desfazer-se do dinheiro senão procurando-se comprar outro produto qualquer. Então, para Sé, ele não olhava o mercado financeiro como sendo
como uma possibilidade de alocação dessa moeda, né, desse recurso, e sim comprando outros produtos. Por isso que a ideia de que a oferta cria sua própria demanda, porque se você produzir, você tem interesse de vender. Você quer se desfazer o mais rápido possível. E se você vender, você tem dinheiro, você também tem interesse de se desfazer desse dinheiro comprando outros produtos. Então, por isso que a oferta, se as condições de oferta foram dadas, foram geradas, a demanda também vai se dar de forma complementar. Vê-se, portanto, que o fato de criação de um produto abre, ou seja, da oferta, abre, a partir desse mesmo instante, um mercado de outros produtos. Então, a oferta criando sua própria demanda. Então, se gerou oferta porque tem produto, esse produto precisa ser vendido, e ele sendo vendido, esse empresário teria recurso e novamente iria comprar, portanto, não numa condição total de flexibilidade, preços e salários, a economia estaria sempre em equilíbrio. Pressupostos clássicos básicos aí do famoso Tratado da Economia do CE. Com base nos textos, avalia as seções abaixo. A lei de CE, como a gente ficou conhecida, né? A lei de CE afirma que haverá sempre demanda suficiente para absorver a produção corrente, independente do seu nível. Totalmente correto. Isso aí é a nossa famosa lei de CE. 2. Por quê? Porque as condições para a exigência da demanda pelas mercadorias, entendidos como vontade e capacidade de comprar, estão determinados em seu próprio ato de produção. Ou seja, pelo próprio ato de produzir, ele já gera as condições da demanda. Então, não haveria, né, ociosidade. Então, essa aqui é um complementando o outro, em alguma medida até o que está até no texto, né? 1 e 2. As assertivas 1 e 2 são proposições verdadeiras, certo? E a 2 é uma justificativa correta da A. Né? Então, isso aqui não precisa nem ler os outros, porque é além de ser básica aí. Né? Então, o que Keynes vai justamente é discutir, definir, desconstruir esses pressupostos de que pode haver, sim, na verdade, são questões descasadas no tempo, né? E que esse descasamento vai gerar uma demanda efetiva abaixo do pleno emprego, né, do ponto de equilíbrio. Então, a gente não iria ter uma economia de equilíbrio estável, como é colocado aqui, né, porque a economia ela tem rigidez, sim, de preços, né, tem rigidez, sobretudo, para baixo. Então, essa aqui é bem tranquila. Primeira aula lá de macroeconomia 1. Mercosul 34. Aí, novamente, aí, né, macro 1, teoria macroeconômica 1, né? Fala um pouco de CE, agora fala de Keynes, tá? Vamos lá. A publicação da teoria geral entre TC de Almanac Keynes foi fundamental para que os economistas se deparassem com duas das principais abordagens acerca da relação entre investimento e poupança. Então, aqui é a discussão sobre investimento e poupança. A visão mais convencional, da dos clássicos, se alicerça da hipótese de que a poupança prévia seria condição necessária para a realização do investimento. Né? Então, poupança é igual a investimento. Poupança, S, deixa eu botar aqui. S é igual a poupança. S é igual a investimento. Poupança é igual a investimento para a escola clássica. Por outro lado, para Keynes, a poupança era resultado do investimento. Né? Para Keynes, investimento, né, é igual a poupança. Já que investimento, você tem investimento, e esse investimento vai aumentar a demanda agregada, essa demanda agregada vai aumentar o produto, esse produto vai ser distribuído entre consumo e poupança, né? E, portanto, voltaria nova poupança para o sistema produtivo, né? Então, o que precede, digamos assim, quem nasceu primeiro ovo a galinha, seria o investimento, né? As correntes de pensamento econômico apresentam visões distintas sobre a relação entre investimento e poupança, né? Considere o exposto, avalie as informações abaixo. O comportamento dos poupadores são condicionados à realização de investimento, de acordo com a abordagem neoclássica. O comportamento dos poupadores não condiciona a realização do investimento. Condiciona, né, para a escola clássica, os neoclássicos, né? Eles vão trabalhar justamente nessa perspectiva, não é isso? Tanto a escola clássica como a neoclássica
a condição dos poupadores condiciona. Você precisa, para ter investimento, precisa ter poupança prévia. O investimento determina a poupança para Keynes, né? Pois, ao estimular a demanda agregada, ele induz um aumento da renda e da poupança, segundo o princípio da demanda efetiva de Keynes. Isso aqui, certíssimo, isso aqui não tem a menor condição de estar errado. A segunda questão. Isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem. D. O investimento no mercado de fundos emprestáveis é determinado pela poupança. E a taxa de juros é responsável pela igualdade entre poupança e investimento, no modelo clássico, de acordo com a lei de Sé. Também está super certo. 3. Tem 3 aqui. A taxa de juros, né, porque a lei de Sé, vamos voltar aqui, a lei de Sé e a escola clássica trabalha, sobretudo a escola clássica, os neoclássicos menos um pouco, né, que vai melhorando, mas a escola clássica em particular, já que está chamando a lei de Sé aqui, trabalha com a ideia de fundos emprestáveis, ou seja, existe uma quantidade de moeda e que o sistema financeiro é um mero intermediador entre quem tem poupança e quem não tem poupança, né? Entre superavitários e deficitários de poupança. Então, se esse sistema, né, que é adotado, então a poupança e a taxa de juros, nesse caso, é responsável pela igualdade entre poupança e investimento, já que os bancos eles estão apenas intermediando esses dois mundos, digamos assim, né, entre poupadores e investimento, né? A taxa de juros, para o modelo clássico, é determinada pela produtividade marginal do capital e pela preferência intertemporal dos indivíduos, né? Então, a taxa de juros é entendida para os clássicos só como uma... Eles chamam, meu Deus do céu, essa questão intertemporal, esqueci agora, para os clássicos é apenas uma renúncia, né? Uma renúncia ao consumo, é isso. Então, por que é preferência intertemporal? Eles renunciam a consumir hoje para consumir no futuro. E quem vai definir isso? A taxa de juros, né? Então, para os clássicos, a taxa de juros é o que vai definir a renúncia ao consumo presente. Tal como difere da perspectiva de Keynes, né? Keynes não pensa assim. Que analisa a taxa de juros como resultado da preferência por liquidez dada a oferta de moeda. Então, Keynes trabalha muito mais essa ideia de preferência por liquidez do que essa relação intertemporal de consumo, né? Os agentes não estariam vendo o consumo presente e o consumo futuro, mas como essa preferência por liquidez hoje em relação ao futuro vai definir o seu portfólio, né, presente. Então, letra E aqui, essas 2, 3 e 4, estão corretas em relação à obra de Keynes e dos clássicos. Também provavelmente vai cair alguma questão aí, porque isso aqui é a base, o beabá da escola da macroeconomia 1, né? Curva de Phillips, eu não trabalho tanto com curva de Phillips, mas vamos lá. A curva de Phillips, já que está com um tempinho aqui ainda, quero ir até 11h30 com vocês. Curva de Phillips. A curva de Phillips, em sua forma moderna, enuncia que a taxa de inflação depende de 3 forças, certo? Inflação esperada, o desvio do desemprego em relação à taxa natural, também chamado desemprego de ciclos, né? E um choque de oferta. Né? Então, aqui, ó, as 3 forças, a inflação esperada, PDE, U menos o natural, né? Que é o hiato do produto, né? Que isso, inclusive, faz parte da equação de Taylor, né? Isso também vai para a equação de Taylor. E um Vzinho aqui que ele vai chamar de choque externo. A equação de Taylor também tem esse Uzinho aqui, esse Vzinho, né? Só que lá é para a manutenção da taxa de juros mínima, né? Para não haver deflação. Essas 3 forças estão expressas na equação, tá? Em que π é a inflação, que é o que nós estamos querendo definir, PID é a inflação esperada, né? Então, é formado por expectativas, e a inflação que é dado, e a U menos U natural, U apóstrofo N, né, corresponde ao desemprego cíclico, né, ou acho que hiato do produto é mais chamado mais modernamente, né, mas é basicamente o hiato do produto. É o produto corrente menos o produto potencial,
desemprego corrente menos emprego natural, ou seja, o que é o esperado pela nossa estrutura econômica. Então, qual é esperado? Sempre vai existir desemprego nesse entendimento, né? Então, seja do ponto de vista friccional, sempre, as pessoas sempre saindo de emprego, mudando, formação, tem emprego em algum lugar, as pessoas não estão sabendo, ou não estão dispostas a se deslocar. Então, se estiver acima, isso vai pressionar, né, a inflação. Se estiver abaixo, a economia estaria trabalhando abaixo, né, da sua taxa natural de desemprego. E beta mede a relação entre inflação e desemprego, que é basicamente a nossa curva de Phillips, né? Beta aqui é a nossa curva de Phillips. O que é a curva de Phillips? Não dou muita aula disso, mas é basicamente a nossa relação entre taxa de desemprego e inflação. Desemprego e inflação. Quanto maior a inflação, menor o desemprego. Quanto menor a inflação, maior o desemprego, né? Já que estaria pressionando a economia, nossa capacidade, existe uma taxa natural de desemprego, isso faria com que a nossa economia estivesse funcionando em alta produtividade, por assim dizer, né? A gente poderia pensar, inclusive, nossa economia hoje, né? A inflação está caindo e o desemprego tá reduzindo, né? Porque nosso desemprego está aqui, tá baixo, né? E a inflação não consegue baixar porque nosso desemprego está pressionando o desemprego natural. Inclusive, isso tem claramente na ata do Copom, tá? Então, nosso desemprego está muito abaixo para o Copom, né? E aí é um debate que se tem aí sobre essa questão, porque o Banco Central não persegue taxa de desemprego, ele percebe o PI, que é a inflação. Ele está preocupado muito mais com manter controlado o PIB, perdão, manter controlada a inflação, ancorando a expectativa, que é essa aqui, ó. Então, qual o problema hoje da nossa economia brasileira? É que a inflação esperada ainda não está totalmente ancorada. Então, quando você coloca lá nos estudos do Banco Central, nos indicadores, né, a inflação futura ainda é alta comparativamente à inflação corrente, né? Vamos lá. Então, quanto à curva de Phillips, a relação entre inflação e desemprego é negativa e expressa por beta. Então, ela é negativa com certeza absoluta, porque relaciona, né, porque está relacionando esses dois parâmetros, não é nem I, na verdade, é inflação e desemprego, né? Inflação e desemprego. É a famosa curva de Phillips clássica, né? Quanto menor a inflação, maior o desemprego. E quanto menor a inflação, maior o desemprego. Quanto maior a inflação, menor o desemprego, né? Então, a inflação aqui é entendida, inclusive, com a inflação tipo de inflação de demanda. Então, se a inflação está pressionando, sinal que a demanda agregada está muito forte, muito acelerada, e o desemprego reduz, né? Então, por isso que a preocupação do Banco Central, como ele não consegue controlar as duas ao mesmo tempo, inflação e desemprego, o Banco Central escolhe controlar inflação, tá? Para perseguir. Qual o instrumento que ele utiliza? O que tem à sua disposição, que é a Selic, beleza? E é dado pela essa inclinação aqui. Tanto é que consegui apagar. Se vocês olharem aqui, ela é negativa, tá? Já para justamente dizer que esse parâmetro é negativamente inclinado. Então, letra A. A curva de Phillips é usada para as seguintes finalidades: descrever o lado da demanda, da economia e modelos macroeconômicos. Medir o impacto do desvio do produto em relação ao seu nível potencial de taxa de inflação. E medir a inércia inflacionária e realizar previsões. Isso aqui não. Né? Nesse caso, não, porque aqui a gente não está discutindo inércia inflacionária. Isso está muito mais para a curva de Taylor, discute mais essas questões, né? E previsões, né? Em relação à curva de Taylor. Tá? Isso aqui não é a curva de Phillips. A curva de Phillips não faz essa... A gente, inclusive, como o Banco Central está muito mais interessado em elaborar previsões, né, a modelagem que ele trabalha é com a equação de Taylor, não com a curva de Phillips. A curva de Phillips, hoje é muito mais um recurso didático que a gente usa em sala de aula para entender economia, etc. e tal, do que para medir inércia inflacionária. Então, a inércia ela é medida por outras formas, né?
institucionalmente, né, e por aí vai. 3. O modelo de curva de Phillips tem como objetivo medir expectativa de inflação a partir das variáveis da equação relacionadas à inflação e desemprego. Os modelos da curva de Phillips têm como objetivo medir a expectativa de inflação. Medir a expectativa. Não. A expectativa ele não mede, ele quer medir a inflação mesmo. Ele vai incluir a expectativa no modelo, mas ele está querendo medir a inflação. Qual vai ser a inflação corrente, que é dada pelo hiato do produto, um choque, mais o que se espera de inflação. E aí você mede a inflação, não a expectativa de inflação. Então, tem como a gente medir a inflação a partir das variáveis da equação relacionadas à inflação e a inflação esperada, não é isso? A inflação esperada e o desemprego. Mais um choque. Então, ainda faltou aqui. Mais um choque, né? Que é o que a curva de Phillips coloca. Essa aqui, com certeza, não é, porque a própria equação já diz o contrário. 4. A expectativa das famílias e empresas. A expectativa das famílias e empresas no regime de meta-inflação repercutem nas decisões da política monetária. Sim, né? Então, tá aqui, ó, né? Com nossa equaçãozinha aqui, vai repercutir a nossa... Deixa eu apagar aqui, que ficou uma lambança. Nossa taxa de juros esperada, e eu já até falei isso hoje, né? A taxa de juros esperada, a taxa de inflação esperada é o nosso principal problema hoje, digamos assim, na nossa economia. Não está no setor público, na ideia de endividamento, etc. e tal, ainda que a expectativa do déficit público seja de 0,5, né, que a ideia é que o governo conseguisse ter um déficit zero, o que não vai ser possível, né, isso não é entendido ainda como um grande problema, né, para a macroeconomia. Nosso grande problema hoje, macroeconômico, é a nossa convergência para as expectativas da inflação, né, que é o nosso regime de meta-inflação aqui. Que, digamos assim, na sua RMI, aqui que a gente poderia simbolizar no regime de meta-inflação, era o PPI aqui, que é a inflação esperada. Né? Isso aí que vocês podem entrar lá no site do Banco Central e podem ver qual é a inflação esperada, né? Tem vários estudos aí que o Banco Central adota. Beleza? 35. E aí era isso, fiquei dentro do meu prazo, 11h30. E aí depois, no finalzinho, vai ter o questionário da percepção da prova, que você vai responder, né, o que você achou da prova, se foi boa, se o tempo tá bom, se foi muito longo, essas questões foram muito difíceis, né, e aí um questionáriozinho mais de autoavaliação do INEP, né, isso aqui é basicamente para o INEP, só para ele avaliar se a prova tá boa ou não, para eles avaliar para o futuro, né. Tranquilo, pessoal? Parece que tem uma questão discursiva também. Como é que costuma cair essa discursiva? É de macro? Então tem que cair macro. Geralmente, ou é macro ou é micro. Não, aliás, a professora Vanessa até falou que quem fez esse levantamento na reunião, quem esteve presente, geralmente, as questões que mais caem, eu não estou com a apresentação dela, as questões que mais caem na ENAD, macro, micro e economia brasileira. Então, dei uma lida rápida, assim, sobre a economia brasileira, assim, né, sobre essas políticas monetárias adotadas, né, e etc e tal. Macro é basicamente o que eu apresentei aqui, então modelo SLM, com certeza, um pouco, talvez uma questão ou outra de economia monetária, e essas questões de inflação, muito provavelmente vai cair também, né, porque a gente não consegue fugir daí, né, e alguma questão de discursiva. Mas vai cair esse ano, uma discursiva, vai? Só uma. Só uma, né? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui alguma. Eu até pensava que não tinha caído nenhuma. Vamos ver aqui só para vocês terem entendimento. A gente fica aqui, ó. Rascunha. É uma resposta curta, né? Isso aqui é Ministério da Economia alemão. Vamos ver se fica lembrando da Ucrânia. Ok, mais economia internacional. Esse aqui, ó. Aqui caiu. Essa aqui é o que? Para a gente tentar. O gráfico apresenta a taxa de emprego da carteira de trabalho assinada no Brasil. Informações apresentadas, analisa o emprego, formais. Aqui também aqui não é macroeconomia. Outra, bora ver se. Não, aqui. Bora ver então aqui. Ó. A pandemia da Covid trouxe à tona a vulnerabilidade do sistema produtivo, de inovação da indústria com de base química. Né? Estamos até hoje, na verdade, discutindo isso.
Essa questão tem gerado debate de pesquisadores e gestores públicos, identificando como a vulnerabilidade econômica das áreas de saúde, de baixa capacidade de inovação do país, o deslocamento de sua base científica e tecnológicas, na necessidade de sistema de saúde. A indústria farmacêutica mundial, que possui um mercado altamente concentrado, destaca-se na sua capacidade de inovação. Sua dinâmica, competitiva, é baseada na expectativa de geração, difusão de inovação. Né? É isso que nós deveríamos caminhar para ir. O que nem sempre ocorre na velocidade necessária para o atendimento das demandas, como o caso da demanda da pandemia da Covid. A discussão em torno da quebra de patentes de produtos farmacêuticos e materiais de constante debate, já que medicamentos, no caso a vacina, é um bem necessário à saúde individual e coletiva, impactando a qualidade de vida. Tá? Então, uma discussão aí sobre patentes, né, sobre inovação. Considerando o contexto apresentado, faça o que se pede nos itens a seguir, né? Fazia muito sentido para a época no que nós estamos discutindo ainda a pandemia, né? Muito provavelmente não vai cair nada, não acredito, né? Que não vai cair nada nesse sentido. Explique a importância de patentes no processo de inovação. Aí Schumpeter na veia, né? As empresas de indústria farmacêutica. Então, tentar discutir aí, chamar Schumpeter, né? A questão de patentes, inovação. Acho que vocês já tiveram até algumas aulas aí sobre inovação também, de repente ajudaria bastante. E que explique os impactos sociais da quebra de patentes e se há ou não necessidade de melhorar a capacidade de inovação da indústria farmacêutica brasileira. Então, puxar um pouco aí da discussão do PND, né, do governo, né, puxando essa inovação, setor privado, né, como é que poderia puxar essa questão, como é que o governo poderia influenciar. Então, é mais nesse sentido, questão mais de inovação mesmo e desenvolvimento. A questão que seja melhor. Gráfico 1 a seguir. O gráfico 1 a seguir apresenta o total de empregos em carteira assinada no Brasil, entre janeiro de 2020 a abril de 2022. Pode cair alguma coisa nesse sentido de emprego, viu? Porque nós saímos de uma situação completamente diferente do que está colocado aqui, que aqui nós tínhamos um processo de crescimento, né? E agora nós temos o caminho inverso, né? Nós temos uma redução a cada trimestre do desemprego no Brasil. E o gráfico 2 apresenta o salário médio de contratação dos países no mesmo período. Também está caindo. E aí não sei como é que está, que abrir aí, como é que está a taxa de salário médio. Eu acho que no Brasil a gente continua mantendo esse e aumentando aqui. Então, há um descasamento aí. Pode sair alguma coisa nesse sentido, é interessante. O gráfico 2 apresenta os salários médios de contratação no Brasil no mesmo período, né? Então, tanto ali aumentou o desemprego e diminuiu o salário. Atualmente, eu acho que está caindo o desemprego, mas o salário não está aumentando, ou aumentando muito, muito lateralmente, assim, né? Tem que ver os dados. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede a seguir. Analise a trajetória de empregos formais, com carteira assinada, e os dados dos salários médios da contratação no Brasil no período de 2020 a 2022. Aí não tem o que discutir, né? Então, nós estamos passando, aí tem que contextualizar, no período, nós estamos vivendo um período de pandemia, então esse crescimento aqui era esperado pelo processo de lockdown, e empregos formais, etc e tal, né? Então, acho que essas questões, a professora Vanessa até, que ela fez esse estudo mais detalhado, as questões, elas são mais analíticas do que necessariamente conceituais, né? Então, a de econometria, você não vai ter desenvolvimento de equações, de micro também não vai desenvolver, é mais analítico, de você ver o que se pede e analisar de acordo com o arcabouço, né, do mundo que você vive, né? E no caso, a economia faz parte dessa discussão. Aponte um motivo para a difícil recuperação salarial do Brasil no cenário pós-pandêmico da Covid-19. Isso aqui pode ser uma explicação que pode ser dada, inclusive, até hoje, né? Então, no caso da Covid lá, né, a redução ainda, porque os mercados ainda estavam se estabilizando, né, muito, como é mercado formal, muitas empresas fecharam, até, então ainda estaria havendo um processo de reabertura, né, natural, esperada, né, e isso não é tão rápido como o momento de fechamento, né, sobretudo provocado pela pandemia. Num dia você estava aberto, no outro dia, né, você tinha lockdown e você tinha que demitir e tudo mais, né? E reabertura não é tão rápida assim porque isso realmente depende do interesse dos capitalistas, né? Da capacidade das empresas
de se financiarem, etc. e tal, né? Então, novamente, não é uma questão assim, não tem nenhuma questão conceitual macroeconômica ou qualquer coisa assim, né? Bora ver se esse último aqui vai ter. Aqui foram 3 questões, né? No caso, vai ser só uma. Ministério, para a gente encerrar. O Ministério da Economia da Alemanha afirmou, 19 de julho de 2022, que planejava medidas para aumentar a economia de energia e atender a demanda energética do país, incluindo-se o aumento do uso do carvão, combustíveis fósseis mais poluente que o gás. Com isso, o governo reagiu aos anúncios de gigantes russos, a Gazprom, sobre a redução das energias de gás, por meio de gasoduto da Nord Stream, no contexto de guerra da Ucrânia e da queda de braço com o setor energético entre países ocidentais e Moscou. A decisão do Ministério alemão representa um revés para a coalizão do governo, composto por social-democratas, verdes e liberais, né, que prometeu alimentar o uso do carvão no país, que prometeu eliminar, né, o uso do carvão até 2030. O ministro da Economia, Robert Habeck, do Partido Verde, afirmou que a situação é grave e que, sem uma redução atual do consumo, há o risco de desabastecimento de gás no inverno. Aí o problema lá da Alemanha, né? A Alemanha é gigante, mas usa muito carvão e é extremamente poluente até hoje, né? A guerra da Ucrânia, o texto 2, né? E aí eu acredito, inclusive, pessoal, que vai cair, talvez caia, a única questão seja relacionada à economia, desenvolvimento e economia do desenvolvimento e sustentabilidade. Tá? Alguma questão sobre isso, como é que a gente pode discutir sustentabilidade econômica, empresarial, a famosa ESG, né? Que as empresas tentam também hoje emplacar, né? Dizer que são verdes, que têm responsabilidade social, etc. E tal. Não sei, né? Apenas um palpite. Texto 2. A guerra da Ucrânia vai causar um choque catastrófico na cadeia de suprimentos e no custo de alimentos, afirmou Steven Torrey Honseter, chefe de das maiores empresas de fertilizantes do mundo, a Yara Internacional. Tem no Brasil, vende muito Yara. Empresa com sede na Noruega, que opera em mais de 60 países e compra quantias consideráveis de matéria-prima da Rússia. Abre aspas. Metade da população mundial obtém seus alimentos graças ao uso de fertilizantes. Se isso for retirado de alguns cultivos, essa produção poderá cair até 50%. Para mim, não é uma questão se vamos ou não entrar em uma crise global de alimentos, mas quão grande será essa crise. Legal, interessante. Isso aqui inclusive, é uma questão que poderia cair hoje. A partir das informações apresentadas, redige um texto explicando como o cenário de guerra e pandemia pode contribuir para mudar as cadeias globais de valor quando a estrutura tecnológica atual e a situação da oferta mundial de alimentos. Novamente, não tem teoria macroeconômica assim, robusta, né, para dar sustentação, aí é quase conjuntura mesmo e tentar argumentar como é que essas cadeias globais... Oi? Acho que pode citar o de Ricardo também, que ele disse que o gargalo para a taxa de crescimento decrescente é a tecnologia que consegue suprir isso. Pronto, pode também, é uma boa saída, né? Um pouco de economia internacional aí, né? Falar um pouco aí das novas mudanças das cadeias globais de valor, né? Que tem se alterado, né? O papel das economias verdes, né? Então tem várias formas aí de... Acho que a ideia principal aqui, o avaliador vai tentar buscar essa capacidade argumentativa, né? Do aluno, né? Que está escrevendo. Então não vai estar errado ou certo, né? Nesse sentido aqui. É o caminho analítico que você vai seguir, que ele precisa ser coerente. Então, se você vai seguir falando sobre uma nova estrutura de cadeia de valor, então você precisa ser coerente na explicação, falar, né, da nova rota da seda, não sei o quê, o papel da China, dos BRICS, etc. E tal. Vai enveredar na área que o Roberto, que o Renato, né, colocou, do papel da teoria de Ricardo, então segue nessa linha argumentativa de forma coerente, né, tem que ter uma coerência interna no argumento, entendeu? A ideia aqui não é, você deveria ter falado sobre menos isso do que e mais a sua capacidade argumentativa dentro de um raciocínio lógico, né? Pode até ser que eu discorde disso, mas ela faz sentido lógico interno no argumento apresentado.
Entendeu? O professor lembra também a teoria de Malthus, né? Pronto, ótimo, Raíssa, né? Que é a ideia da PAIPG, né? Que é a nossa economia, e, inclusive tem uns dalmatusianos, né, que estão em voga hoje em dia, né? Que a nossa economia tem crescido de forma acelerada, mas a produção de alimentos não tem acompanhado, né? Então você tem acompanhado, quando falei em economia verde, né? Você tem falado em fazendas solar, né? De produção de placas solares, né? E não de alimentos. Então essas placas solares, elas não são utilizadas para o cultivo de alimentos, né? Então arroz, feijão e por aí vai, né, commodities para alimentação humana, né, mas para alimentar um sistema de matriz energética que é cada vez demandante dessas fontes, né, como por exemplo as IAs, né. Então, a IA, um grande problema hoje das IAs, outro tema que pode cair também pesadamente essa discussão sobre IA, né, de que um grande problema das IAs hoje é a fonte de energia, porque elas gastam muita energia para manter refrigerado o sistema, né? Então, imagina, esse computador aqui, só esse computador, que é um computador básico, está pegando fogo, porque eu estou com 2 telas abertas, um monte de aba, né, com gravação aqui da aula. Então, o computador está trabalhando aqui em alta rotação. Então, o ideal é que tivesse com o ar-condicionado ligado para não superaquecer o computador. No caso das inteligências artificiais, elas precisam, não tem jeito, elas têm que ter uma refrigeração violenta, né? E aí requer novamente energia. Então, aí tem sistema lá potente, né, de refrigeração com água, que aí eles usam água para enfim, outro contexto aqui que pode aparecer na prova discursiva aí, e isso tem impactado diretamente as pequenas populações. Então, e aí você tem um momento de crise climática que você precisa produzir alimentos saudáveis, de qualidade, né, suficiente, e aí você tem um novo contexto em que as pessoas estão produzindo energias, mas não para o consumo produtivo, mas para o produto tecnológico. E quem tem esse controle? Os países ricos. E, novamente, países pobres como né, os africanos e países subdesenvolvidos como né, da América Latina, né, alguns países do leste europeu e tal, vão se aprofundar mais nessa configuração do capitalismo. Né? Então, também pode ir, viu, Raíssa, nessa discussão. Só que tanto o Ricardo, viu, Roberto, e Malthus, Raíssa, tendem a trazer para a contemporaneidade, para a discussão. Né? Não fiquem preso na teoria. Se for falar de Marx, não pega Marx e fique falando de Marx, porque ó, o texto, qual que é a ideia? O texto é sempre contextualizado. Então, ele traz a ideia, porque a ideia é que o aluno ele seja capaz de criar realmente análise. Né? Ele lê o texto de Malthus, ele vê uma realidade que está ocorrendo agora na guerra da Ucrânia e como é que isso pode se explicar. Né? Então, a ideia, e aí essa aqui é o papel do economista, né? Tem muita teoria, mas ele ser capaz de olhar para a realidade e tentar explicar. Beleza? Isso vai dar mais poder argumentativo no trabalho de vocês. Era isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal. Eu vou fechar aqui a minha apresentação. E agora também vou encerrar. Cadê? Monetária. Foi agora que eu vi aqui, rolando esse aluno dentro daí. Alguma fala que eu fiz ali, doida? Se eu só confundiu a política, você falou fiscal e era monetária. Beleza. Foi mal aí. Vou encerrar aqui então a partir de agora, tá? Beleza, obrigadão, professor.